eu estou me propondo aqui a rediscutir a visão que nós temos em torno da autotutela. Quero tentar mostrar a vocês que há diversas figuras em que a autotutela está presente no nosso sistema, muitas vezes com autorização expressa do sistema, outras vezes não, mas com a tolerância do sistema para a prática da autotutela, e que, tanto nessas vezes quanto outras, talvez que a gente não esteja muito habituado a ver, a autotutela ela se mostra, pelo menos ao meu ver, eu vou tentar convencê-los, como um método adequado de solução desses conflitos. Então, o primeiro panorama que eu quero trazer para os senhores é que existem diversos métodos adequados de solução de conflito. Como falei para vocês, a doutrina ela fala muito da jurisdição estatal, fala muito da arbitragem, da conciliação, da mediação. A doutrina também fala, mais recentemente, do dispute board, fala da negociação direta, e eu estou tentando aqui incluir a autotutela como sendo um desses meios. Uma das premissas que nós temos que adotar é que esses meios eles não concorrem entre si. Quando falamos de métodos adequados de solução de conflitos, nós não falamos de concorrência entre esses métodos. Nós fazemos uma escolha do método que é mais adequado para a solução de determinado conflito. Se não tiver, evidentemente, uma solução que seja mais adequada via esses meios, é que, por último, se busca a solução via prestação jurisdicional. Então, eu vou falar um pouco sobre cada um desses meios adequados de solução do conflito, para, no final, me tecer mais a autotutela. Eu já vi que a professora Janaína, minha confrade, tanto da ANEP quanto da BDPRO, colega também de magistério, vai falar um pouco sobre arbitragem, né? Negociação também, enfim, eu vi que vai falar um pouco sobre o âmbito da fazenda pública, né? Sobre a questão da solução dos conflitos diretamente com a fazenda pública. A arbitragem é um método que, de fato, recentemente ele vem sendo muito estimulado, com algumas vantagens que se apresenta a arbitragem. A primeira delas é pelo fato de que a arbitragem ela tem como aquele julgador uma pessoa que tem conhecimento especializado, uma pessoa que muitas vezes ela é escolhida pessoalmente pelas pessoas que estão envolvidas no conflito. Tem essa grande vantagem, então, de se escolher um técnico para resolver aquele conflito adequadamente. Eu fico a pensar muitas vezes o conflito que se dá pelo fato de um juiz, quando ele se depara de uma situação que não é cotidiana, uma situação que ele precisa resolver, mas que ele não tem um conhecimento técnico a respeito. Certa vez, o professor Jaldemir está aqui, é de João Pessoa, eu moro lá em João Pessoa, e uma praia que a gente frequenta muito lá, uma praia na nossa cidade vizinha chamada Cabedelo, que tem uma ilha que as pessoas costumam tomar banho lá, costumam frequentar essa ilha, que é a Ilha de Areia Vermelha. Uma ilha que você só pode frequentar quando a maré está baixa. E o acesso a essa ilha sempre foi ilimitado. Chegou um momento que o acesso à ilha ele foi discutido junto ao Poder Judiciário, e nessa discussão junto ao Poder Judiciário, houve uma crítica por parte do secretário estadual na época, dizendo que o Poder Judiciário ele não tinha condição de resolver aquele conflito porque ele não conhecia a especificidade daquela matéria. E isso causou, na ocasião, um conflito muito grande entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, justamente porque surgiu essa crítica. Mas, de fato, temos que convir que o juiz ele não está preparado à solução de todos os conflitos. Se eu pudesse escolher um determinado juiz de acordo com a sua qualidade, seu conhecimento técnico para resolver um determinado conflito, eu teria muito mais facilidade. Seria uma solução que seria muito mais rápida, muito mais justa, as partes iriam ter uma aceitação maior para essa solução. Por quê? Porque estavam cônscientes de que aquele julgador conhecia o conflito e, consequentemente, teria uma tendência de aceitar mais aquela solução que seria trazida por um especialista. Então, essa é uma grande vantagem da arbitragem. Em contrapartida, eu tenho certeza que Damião, que vai dar a palestra aqui também, vai me criticar por conta disso, porque ele é da Câmara de Arbitragem e estimula muito esse método de solução do conflito. Mas um dos pontos negativos, se nós fizermos um comparativo com os outros métodos de solução do conflito, é que a arbitragem, de certa forma, ela ainda é muito cara. O conhecimento específico que o árbitro tem justifica o pagamento
do valor ao árbitro de forma muitas vezes mais elevada do que aquelas que seriam dos custos de um processo normal. Mas como as pessoas muitas vezes buscam uma solução que seja mais técnica, uma pessoa que conhece mais aquele conflito, que possa dar uma solução mais adequada, acaba-se, mesmo por pagando mais, para se ter uma prestação jurisdicional aí mais adequada para aquele conflito de interesse. Então, pela doutrina, esse também é colocado como sendo um método de solução adequado de conflito. O segundo método, escolhido pela doutrina, e no Brasil se trabalha, eu acho, com mais detalhes do que em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, é a mediação e também a conciliação. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, se faz uma distinção entre conciliação e mediação. Nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos é uma coisa só. Aqui não, aqui a gente trata a conciliação como um método adequado de solução de conflitos quando não há vínculo anterior entre as partes envolvidas naquele litígio, o que é diferente da mediação. Na mediação se tenta restabelecer aqueles laços que foram cedidos para, a partir de então, no foco dessa cisão de laços, poder alcançar uma solução que seja mais querida pelas partes, uma solução que seja construída pelas partes, cada um renunciando até um ponto de equilíbrio que se chegue a um consenso. Tradicional das vezes, as partes elas chegam a um consenso e esse consenso pode ser ou não homologado pelo Poder Judiciário. Habitualmente se tem, sim, uma tendência de se homologar esse consenso pelo Poder Judiciário, esse instrumento, com o objetivo de fazer com que se constitua um título executivo judicial e, caso haja mais na frente um desentendimento quanto à interpretação daquilo que foi pactuado, a discussão, o âmbito de discussão via Poder Judiciário, numa defesa a partir da execução daquele título, ela seja mais restrita. Então se tem aí, de certa forma, uma vantagem em se fazer uma homologação daquela conciliação via Poder Judiciário, porque reduz o âmbito de cognição em eventual defesa na execução. Uma outra forma que começa-se a falar mais, sobretudo pelas possibilidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil, dentre as quais a formulação de negócios jurídicos processuais, é a negociação direta ou a advocacia colaborativa. É um pouco diferente da mediação ou da conciliação, porque na negociação direta, quem parte para fazer essa negociação, para entender o conflito e tentar chegar a uma composição, não é um terceiro. São os próprios advogados que são lá nomeados pelas partes, e esses advogados, eles vão empreender um esforço diferenciado com o objetivo de fazer com que as partes possam compreender o litígio e chegar a uma composição. Tem vantagens frente à conciliação ou à mediação, porque não precisa se contratar uma terceira pessoa que também teria sua remuneração quando ela não fosse dos quadros do Poder Judiciário. Então teria sim uma necessidade de se remunerar tal pessoa, que seria o conciliador ou o mediador, enquanto que na atuação direta, na advocacia cooperativa, essa negociação é feita diretamente pelos advogados. Então os advogados até conhecem melhor o litígio muitas vezes do que aquele que está se propondo a resolver o conflito. Tem-se tradicionalmente defendido que os advogados que participam da advocacia corporativa, eles têm um pacto também ético de não poder defender em juízo a causa em cima da qual eles estavam a defender. Isso acontece no âmbito doutrinário, se discutindo esse impedimento ético. Entretanto, eu preciso dizer a vocês também que em outros países não há esse impedimento ético. Na França, por exemplo, admite-se essa advocacia cooperativa sem necessidade de um advogado que atuou na tentativa de conciliar as partes, seja um advogado só, ou seja ambos os advogados, um de cada parte, eles ficam com impedimento ético de atuar em juízo. Não há em outros países. No Brasil, a doutrina ela tem construído no sentido de que haveria esse impedimento ético, justificando por quê? Uma particularidade brasileira. Poder-se-ia imaginar que os advogados eles não queriam a conciliação das partes porque poderiam...
Um outro método, que não é um método tão conhecido no Brasil, mas já chegou no Brasil também, é o Dispute Board, que é uma influência do direito americano, em que há uma nomeação de um comitê de especialistas que geralmente está associado a um contrato continuado, um contrato que tem longa duração, geralmente envolve valores elevados, a justificar uma composição de especialistas num comitê para que frequentemente acompanhe-se esse contrato, frequentemente acompanhe o objeto do contrato, pode ser muitas vezes uma obra, para que, se eventualmente surgir algum conflito, esse conflito vai ser resolvido por esse comitê. Agora, esse comitê, diferentemente do que acontece na arbitragem, ele não tem força decisória vinculante, não presta jurisdição. É como se fosse uma decisão prestada por pessoas vinculadas a um contrato que estabelece uma condição contratual que deve ser observada pelas partes que estão vinculadas. Então seria meramente uma obrigação contratual que, se descumprida, daria ensejo inclusive a uma execução de um título extrajudicial. As vantagens do Dispute Board são, além do acompanhamento permanente dessas pessoas que são especialistas e formam um comitê, impossibilitar uma solução de continuidade no contrato. No Brasil, um grande exemplo é o metrô de São Paulo, quando foi feita as ampliações das linhas de metrô de São Paulo. Aquele consórcio que ficou responsável por aquela obra firmou um comitê de especialistas, e esse comitê de especialistas ele ficou responsável por resolver todas as disputas relacionadas à interpretação daquele contrato. 98% das questões que são apresentadas no Dispute Board, eles são respeitados pelas partes. As partes elas não judicializam essas soluções, não vou dizer aqui definitivas, mas essas soluções que são apontadas pelo comitê para aquela interpretação daquele contrato, aquela solução daquele conflito que se estabelece a partir daquele contrato. E o custo de um comitê como tal, porque geralmente são associados a grandes obras, é de 0,05%, podendo chegar até 0,2%. Se nós formos comparar a uma prestação jurisdicional ou uma disputa mediante o juízo arbitral, talvez não seja algo tão caro não, talvez seja algo até menos caro, porque muitas vezes, não sei como é aqui no Rio Grande do Norte, mas na Paraíba, por exemplo, quando nós vamos ajuizar uma ação perante a Justiça Estadual, os custos de um processo só com o Poder Judiciário é de cerca de 10%. Tem evidentemente um limite máximo, esse limite é de R$70 mil na Paraíba, mas uma disputa habitual, que não se chega aí a R$700 mil, disputas menores, esses custos do processo que você paga ao Poder Judiciário, sem contar honorários de sucumbência, sem contar despesas com peritos, sem contar honorários contratuais, chega no mínimo aí a 10%. Então, falar-se aqui entre 0,05%, 0,2% de um valor de um contrato, talvez não seja algo tão grande, tão significativo, ao ponto de que se viabilizaria realmente muito mais a constituição de um comitê, de um dispute board, em relação a uma discussão jurisdicional. Então, por conta disso, também se apresenta aí como um método de solução adequado de conflitos. E aí a gente chega ao tema que eu quero abordar com mais enfoque, que é a autotutela. No direito primitivo, como eu estava aqui adiantando para vocês, a autotutela ela sempre foi muito criticada, porque não representava muitas vezes a realização do direito. Se representava por ocasião do seu exercício, na maior parte das vezes, a imposição de uma vontade, geralmente do mais forte em detrimento do mais fraco. Então não sentia muito uma legitimidade no exercício da autotutela, porque aquilo que se realiza por força, sem ter uma preocupação com o debate, sem ter preocupação com o reconhecimento do próprio direito, é algo que de certa forma não é muito aceitável. Então, desde o direito primitivo, as partes elas começaram, quando se tinha um conflito, a procurar terceiras pessoas, membros da família, pessoas vinculadas à igreja, para que essas pessoas elas pudessem apresentar uma solução e essa solução elas fossem seguidas pelas partes. Só que o Estado ele começou a evoluir, as relações sociais começaram a ficar mais sofisticadas,
o Estado começou a ficar mais bem estruturado, começou a se ter uma ideia melhor do que seria o Estado, e ele teve uma pretensão de trazer para si o monopólio da jurisdição. Por isso que muitas vezes nós vamos ouvir monopólio de jurisdição como sendo uma atividade do Poder Judiciário, que hoje certamente vocês não podem acreditar nisso, porque há outros diversos meios de prestar atividade jurisdicional, não só apenas via o Poder Judiciário, embora seja a forma mais comum via Poder Judiciário, mas está longe de haver um monopólio. O Estado como um todo, não só o Poder Judiciário, ele tem atividade jurisdicional descentralizada, embora seja predominante no Poder Judiciário, mas os particulares também podem exercer jurisdição e podem também resolver conflitos que não seja mediante jurisdição, conforme eu já falei aqui anteriormente, com os outros métodos de solução adequada desses conflitos. O fato é que, com a Constituição de 1988, as pessoas elas foram estimuladas demais a procurar o Poder Judiciário. O número de processos que se tinha antes de 1988 era de aproximadamente 200 mil processos. Hoje temos quase 110 milhões de processos. O que se era uma vantagem procurar o Poder Judiciário para resolver conflitos, hoje já se começa a repensar. A própria advocacia já começa a repensar isso. Por quê? Como é que eu vou procurar um Poder Judiciário cujo o tempo médio de cognição e realização de um direito, segundo o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números, que evidentemente tem algumas distorções, mas pegando uma média, o tempo médio de solução de um processo, do início até a realização do direito, é de cerca de 14 anos. Como é que você vai começar a advogar hoje, vai esperar 14 anos para ter uma solução para aquele conflito? Isso é algo que particularmente até enfraquece a própria advocacia, se a advocacia não buscar uma outra forma de solução do conflito. Foi isso, inclusive, que me fez pensar como é que a autotutela ela poderia ser colocada como uma forma de solução adequada de conflito. E eu vou citar um exemplo para os senhores. O exemplo foi o seguinte, e eu decidi fazer a autotutela nesse sentido. Um cliente meu, o professor Alexandre Câmara, ele tinha vendido um apartamento de R$1.800.000. Aceitou receber uma entrada de R$30 mil, entregou o apartamento, ia entregar o apartamento ao cidadão, quando ele pagasse as chaves do apartamento. O cidadão nunca pagou a chave do apartamento, ele também não entregou e ficou naquela disputa. Ele estava com um contrato que precisava rescindir, se ele fosse entrar com ação, o valor seria elevado. Em contrapartida, a outra parte não pagava aquilo que devia, não pagava as chaves, não pagava condomínio, não pagava IPTU, e o dono da construtora ficou com aquele apartamento de R$1.800.000 parado durante 2 anos, sem saber se procurava o judiciário, sem saber qual era a medida que tomava. E aí ele veio fazer uma consulta para mim, e a consulta que eu fiz para ele, a reflexão que eu trouxe para ele foi a seguinte: quanto é que você já perdeu nessa situação jurídica? Aí ele começou a dizer, olha, considerando que eu tenho um lucro médio aí de 5%, durante 2 anos, já perdi aí 120% daquele valor. Já perdi o valor do condomínio, porque não vou receber isso de volta, já peguei valor de IPTU, TCR, o desgaste emocional que eu estou tendo, eu estou perdendo também isso aí. O que é que você acha que eu devo fazer? Eu disse, olha, notifique e passe o apartamento para o outro, e deixa ele correr atrás. Aí ele disse, mas Rinaldo, você acha que isso é certo? Eu disse, olha, certo não é o que ele está fazendo. Certamente isso não é certo, porque ele pactou um negócio com você, ele não está cumprindo, ele não está certo. Mas você diz o contrato que se ele atrasar 90 dias, o contrato é rescindido. Se ele procurar o Poder Judiciário, o que é que você vai fazer? Você vai tomar uma série de cautelas para dizer que tentou, comunicou, advertiu, ele não veio, você rescindiu o contrato e passou para outro. E assim ele o fez, mandou uma comunicação, não teve resposta, mandou outra comunicação, não teve resposta, ele mandou a terceira notificação dizendo, olha, diante da omissão em responder os 2 contratos, eu estou dando aqui por rescindido o contrato, e o valor que você pagou está aqui disponível na construtora para você vir, venha pegar. O que é que aconteceu? O cara chegou lá, pegou os 30 mil que ele tinha pagado
deu por resolvido o conflito. O maior temor que meu constituinte tinha era o quê? Era de, se procurar o Poder Judiciário, ele ter que pagar alguma coisa. Eu disse, vamos fazer as contas? Quanto é que você acha que o Poder Judiciário vai lhe condenar numa situação como tal? Eu disse, eu não tenho nem ideia. Eu fiz, rapaz, se eu for fazer um palpite aqui, jogando alto, eu vou dizer a você, ele vai lhe condenar a pagar 50 mil reais. Você acha que é melhor ficar nessa situação ou você resolver o conflito? E lhe digo mais, se você for defender a sua postura junto ao Poder Judiciário, eu não posso garantir porque eu não julgo, mas eu tenho convicção de que você pode ter uma solução melhor do que você esperava. O juiz se convencer de que ele agiu de má fé, porque ele comprou, não pagou, foi notificado por 3 vezes, não tomou nenhuma iniciativa, ele não agiu de boa fé. Então quem está cometendo o ilícito antes de você seria ele. Você eu não acha que é um ilícito, eu estou achando que você está a realizar o seu próprio direito. E aí ele se convenceu, fez. Eu tive até uma reunião posterior com ele, ele disse, rapaz, o melhor conselho que você já me deu até hoje foi, atrasou o pagamento, notifica 1, 2, 3 vezes, não veio, rescinda o contrato e manda para outro que é melhor, está resolvido o problema para mim. E aí se deu essa solução. Pergunto, foi errado o que ele fez? Eu não entendi como sendo errado. Eu entendi que ele estaria a realizar o ato que o Estado realizaria. A solução que o Estado daria quando fosse realizada aquele direito seria justamente a rescisão do contrato, com a devolução do valor. Ele devolveu integral. Ele nem fez descontos, que hoje até a lei do registrado permite um desconto de 25% do valor do imóvel. Ou seja, ele ia ficar com tudo, não ia perder nada. Então, se a autotutela é a realização do seu direito de mão própria, como Pontes de Miranda, há muitos anos já falava isso, Pontes de Miranda, em 74, ele no volume 5, ele falou de outros títulos, aí dos outros títulos ele colocou Justiça de Mão Própria. E Pontes de Miranda, ele fazia um cenário um pouco diferente, evidentemente, porque é um cenário descontextualizado de hoje. Veja que em 74 a nossa realidade era muito diferente da atual, mas naquele cenário ele dizia o quê? Se o Estado não chega, você pode realizar autotutela. Se o Estado não tem velocidade, você pode realizar autotutela. Veja que ele dizia em 74, se em 88 tínhamos 200 mil processos no Brasil, quantos não tinha em 74? Talvez tivesse até muito menos do que 200 mil processos. E Pontes de Miranda já falava, o Estado não chega, realiza autotutela. Tem urgência, realiza autotutela. Se eu for esperar hoje 14 anos, mas que não seja 14, que sejam 10, que sejam 5, muitas vezes meu direito a perecer nas barras do Poder Judiciário. E temos que começar a pensar soluções que sejam jurídicas, mas que sejam também economicamente viáveis. Porque essa solução que foi dada, talvez não seja a solução mais ortodoxa, aquela mais educada, mas foi uma solução adequada para aquele conflito. Quando Pontes de Miranda disse que precisava ter urgência, a urgência de hoje tem um diferente, que é uma urgência diferente daquela de 1974. As velocidades das relações atuais são muito maiores do que aquelas que se tinham em 1974. Bauman, quando trata daquela série que ele fala, Vida Líquida, Sociedade Líquida, Amor Líquido, uma série de livros relacionados à velocidade, ele diz, o valor mais cultivado da sociedade atual é a velocidade. E em contramão essa velocidade contemplada pela sociedade atual, que eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas enfim, esse valor que é contemplado pela sociedade, ele está divorciado com a velocidade do Poder Judiciário. Então não estou dizendo aqui, evidentemente, que se pode exercer autotutela em qualquer caso. Eu estou dizendo que existem casos que justificam a autotutela. E eu vou citar aqui algum para vocês. Primeiro, por que é que não se pode destruir edificações perigosas de imediato? Por que é que não pode se fazer recuperação imediata de créditos quando coincidente a figura do depositante e do depositário? O banco faz isso direto.
Ele depositou errado, ele não vai entrar com ação judicial não, ele vai tirar e vai botar na conta do correntista adequado. Ele tirou aquilo que estava dentro da sua conta corrente. Ressarcimento contra a pessoa jurídica de danos suportados por administrador nessa condição. Por que é que eu sou administrador? Eu sofri um dano por ser administrador, eu vou ter que entrar com ação? Por que é que eu, como administrador, já não realizo aquele direito? E quem estiver contestando esse meu ato que eu tomei, não discuta frente ao Poder Judiciário. Por que é que para fazer um divórcio de pessoas maiores, capazes, eu tenho que procurar um juiz? Porque com o senso prático que eu tenho, se eu quisesse me divorciar, não tivesse evidentemente outras questões relacionadas, fosse apenas o casamento, eu passaria no cartório, averbaria a informação de que eu não estava mais casado e mandava comunicar o cônjuge. Não tem filho, não tem divisão do patrimônio. Eu cheguei a um caso uma vez, professor Damião, que a mulher queria se divorciar, não tinha bens, não tinha nada, queria apenas se divorciar, e o marido chegou e disse: eu não vou dar o divórcio para ela não. Eu disse: mas você não tem a opção de dar o divórcio ou não dar o divórcio, isso é um direito potestativo dela, basta ela querer, não precisa de tempo, não precisa de um intervalo entre separação e divórcio, tudo isso já está superado. Aí eu tenho que procurar o Poder Judiciário porque ele não queria dar o divórcio. Por que não chega no cartório e faz isso? Eu defendo a autotutela em todos os direitos potestativos. Eu acho que nos direitos potestativos não precisa de Poder Judiciário para resolver o conflito, não. A própria parte titular do direito, se ela tem condição, ela faça. Evidentemente, eu coloco alguns limites para a autotutela. Eu acho que a autotutela não pode estar associada à violência. E a violência eu falo de uma forma ampla. Não se pode justificar uma solução associada a uma violência, mas uma solução para a realização do direito que não implique violência, sobretudo relacionada a direitos mais protegidos, eu acho que pode, não tem limitação para isso. Hoje nós temos uma realidade, e eu vinha falando com o Noan, que veio comigo no carro, uma realidade de a gente falar de blockchains hoje. Blockchains permite a prática de atos com segurança controlada entre aquelas fontes que certificam a prática daquele ato. Os contratos inteligentes, que são os smart contracts, eles vão ter vários dispositivos de autotutela. Quem tiver curiosidade, pega no YouTube uma palestra sobre contratos inteligentes e veja os diversos exemplos que são dados, para vocês perceberem como aquilo ali não é autotutela. Não preencheu tal condição, acontece isso. Preencheu tal condição, acontece isso. No futuro próximo, nós não teremos serventias extrajudiciais, não. Acabarão os cartórios de imóveis. Os contratos firmados numa plataforma segura vai permitir, quando implementada uma condição, ela agimenta da vontade da outra parte. Então, por exemplo, também disse que quando uma pessoa quer fazer uma destinação de bens, ela pode fazer um negócio jurídico em vida e destinar bens dentro de uma esfera do possível, e quando morto, isso aí estaria realizado mediante uma discussão junto ao Poder Judiciário. Mas essa discussão junto ao Poder Judiciário, ela é necessária? Veja só, no futuro não tão longe, nós vamos ter pessoas que vão distribuir seu patrimônio, fazer uma programação de distribuição do seu patrimônio em vida, para quando ela falecer, os bens já sejam encaminhados para aqueles que eles destinavam como sendo as pessoas beneficiadas por essa doação, enfim, por esse negócio que ela quis fazer. Como é que vai fazer isso aí? Tem uma palestra também que eu assisti, o cara disse: vai ser implementado um chip na pessoa, quando o coração parar de bater, já ativa automaticamente a condição para o contrato inteligente ele realizar aquilo ali e já fazer a transferência da propriedade. Aí você diz: mas não vai passar nem pelo Poder Judiciário isso aí? Para que passar pelo Poder Judiciário? E os problemas fiscais? Aí isso é outra questão. Problema fiscal, quando fizer a modificação no registro, a anotação no registro, a fazenda que vai cobrar, se evidentemente
quem estiver devendo o tributo, ele não tiver efetuado o pagamento. Mas passar pelo Poder Judiciário, situações como tais que dão uma segurança que eu não preciso de um terceiro intervindo. Então penso eu que essa realidade, ela não é uma realidade contemporânea ao valor mais cultuado pela sociedade atual, que é a velocidade. Então precisamos um pouco achar soluções adequadas para determinados conflitos e, por conta disso, em determinados parâmetros, eu defendo a autotutela como sendo um desses meios adequados de solução de conflitos. Então, obrigado por todos pela atenção e até a próxima. A memória tá boa, tá?